Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8, texto da nossa meditação esta noite. Você que está conosco na rede, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma terça da palavra. As nossas programações semanais, elas estão todas reativadas. Amanhã nós temos encontros de orações ao longo do dia. À noite, especialmente, nós temos o encontro de homens, o HU², já está nativa, então você, homem, pode vir para ter o seu momento de intercessão pela sua família, pelos seus filhos, e não apenas você que é casado, mas você também que deseja casar, né? Deus pode abrir a porta do casamento também, né? Quinta-feira, o nosso culto de vitória está nativa. Sexta-feira, os casais conectados também está nativa, e você pode estar casado, estar aqui vivendo esse grande momento de comunhão, de graça, de alegria e de muita edificação. O Jovem Sedes, da sede, também sucede a sua programação às 22h30, e sábado está aí o culto da Força Tim. Você que tem o seu filho Tim, você pode estar encaminhando ele. E domingo, as nossas programações, em especial o nosso culto, das 10h15, das 17 horas e das 19 horas. Essas são as nossas programações, portanto, lembrar que este sábado, que seria a nossa ceia geral, ela não acontecerá, ok? Não acontecerá a nossa ceia geral, portanto, haverá culto aqui no horário das 19 horas. Gênesis capítulo 8, vamos ler esse texto a partir do versículo 15. A partir do versículo 15, esse foi o texto que nós lemos na semana passada, e nós vamos retomar ele. Diz assim, a partir do versículo 15: Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu, com tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. A igreja pode ler o 17, por favor? Perdão, deixa eu ler aqui devido às máscaras. Ok, é o costume, né? O versículo 17. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo. E povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil e toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Preste atenção nesse versículo, ele é importante. Versículo 21. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração, falando com ele mesmo: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do homem é má desde a sua meninice, e nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e de noite não cessarão. Capítulo 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, e tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar. Nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal eu o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem.
Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: e eu eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo animal da terra convosco, com todos os que saíram da arca, até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então, o último versículo, então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E a igreja confirma com amém. Mantenha a sua Bíblia aberta. Deus, nós queremos rogar, Espírito Santo, que o nosso coração esteja rendido ao teu convencimento. Espírito Santo, se tu não tocar no nosso entendimento, duros permaneceremos. Quebranta-nos. Deus, torna cativo todo o nosso entendimento a Cristo esta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Semana passada nós iniciamos uma série, As Crônicas de Noé, o recomeço. Nós estamos nesses próximos dias, nessas próximas semanas, nós estamos em nossos cultos trabalhando muito essa ideia do recomeço, tendo em vista de tudo aquilo que sobreveio sobre a nossa vida. É interessante você pensar o seguinte entendimento: tudo que nós estaremos trabalhando aqui são princípios que não funcionam unicamente na sua espiritualidade. Princípios que não funcionam apenas na sua vida religiosa, sagrada. Não. Esses princípios de recomeço, eles são princípios que funcionam, que são vivos para qualquer área da sua vida que necessite de um recomeço. Seja casamento, seja finanças, seja sentimentos, seja espiritualidade, qualquer área. Se você pegar esses princípios e aplicar, eles estarão vivos e eficazes na sua vida. Semana passada, você que não pôde estar, nós trabalhamos esses 6 princípios olhando para esse texto. Nós começamos a partir do versículo 15, de que Noé, o recomeço, nos ensina sobre recomece ouvindo Deus. É interessante que quando Noé, ele solta a pomba não volta mais. E a Bíblia diz que a terra estava enxuta, mas Deus não mandou Noé sair da arca. Noé fica mais 30 dias dentro da arca. E a Bíblia diz que quando a terra estava seca, então Deus deu uma ordem para Noé: saia da arca. É interessante
Porque muitas vezes nós nos apressamos demais. Noé tinha ficado quanto tempo dentro daquela arca? Mais de um ano. E aquela agonia, aquela inquietação, não aguento mais esse espaço, não aguento mais ficar aqui. Nós ficamos aí alguns dias e nós ficamos terrivelmente agonizados. Imagina Noé, mais de um ano, aí quando ele solta a pomba, ele fala, ok, ela não voltou mais, então eu já vou sair. Aliás, a terra está enxuta. Mas Deus não deu um comando para Noé sair. Deus só ordena quando a terra estava seca. É por isso que você precisa ouvir Deus para recomeçar. Porque muitas vezes nós achamos que já estamos prontos. Já estou curado, já estou sarado, já aconteceu isso lá ou não? Você estava lá meio capenga, tomou um remédio, deu uma melhorada e você diz, já estou pronto. Existem áreas na nossa vida que a gente pensa, já estou liberto, eu já estou curado, eu já superei essa mágoa, mas na verdade a gente vai para os enfrentamentos como se tudo estivesse resolvido, mas não, ainda não. Deus só deu o comando depois que todo o território já estava inteiramente preparado para receber Noé. Há um ditado dizendo que quem é apressado come cru, né? E o atrasado come azedo, né? Então, assim, não é adiantar e nem atrasar, é você recomeçar debaixo do comando de Deus. Nós trabalhamos sobre não preservar o que é transitório. A arca foi muito bênção para Noé, mas Deus mandou saia da arca. O seu tempo aqui terminou. Segue em frente. Nós temos algumas dificuldades de nos despedir de algumas realidades da nossa vida, mas precisamos fazer. Recomece por inteiro. Noé, nós lemos aqui, Noé não saiu e deixou alguma coisa dentro da arca, ele saiu por inteiro. Se você for recomeçar, reúne tudo que é seu e recomece. Não recomece pela metade. Você vai recomeçar um trabalho, um emprego, recomece por inteiro, porque é assim o princípio que nós aprendemos. Responde o que passou com uma sublime adoração. Noé vai adorar. Vamos voltar nesse texto hoje. A bênção divina para recomeçar. A Bíblia diz que Deus os abençoou para eles recomeçar. E nós terminamos então dizendo de que Deus, Ele deseja nos posicionar com autoridade de vida diante dos nossos recomeços. Muito bem, foi o que nós trabalhamos semana passada. Hoje nós queremos caminhar, olhando para esse texto com novos olhares. E os novos olhares desse texto, nós vamos pensar respeito às crônicas de Noé, segredos da continuidade. Segredos da continuidade. Fica muito claro dentro da história de Noé, de que Noé, ele foi comissionado para ser uma continuidade. Isso fica muito claro, desde o capítulo 6 de Gênesis, fica muito claro de que Noé foi incumbido para ser a continuação da humanidade. Você imagina se houvesse aí um terceiro dilúvio e a sua família fosse a única preservada, e agora você recebe essa incumbência, você recebe esse comando de Deus para ser a continuidade. Quando nós olhamos para Noé sendo essa continuidade, eu aprendo pelo menos algumas verdades. A primeira verdade é de que foi uma escolha divina. Não foi Noé que diz assim, Deus, eu quero ser a continuidade, eu quero dar a continuidade da humanidade. Não foi Noé que parte desta decisão. Foi Deus que escolheu Noé. Foi Deus que escolheu você. Foi Deus que escolheu você para estabelecer a continuidade. Foi uma escolha divina. Existe algumas coisas na nossa vida que nós jamais iríamos querer continuar.
Existem áreas da nossa vida que nós não queremos continuar, que nós não queremos persistir, que nós não queremos perseverar, mas Deus nos escolhe para continuar. Quando eu vejo Noé sendo comissionado, eu aprendo, primeiro, foi uma escolha divina, e segundo, foi uma ordem. Deus deu o comando para Noé: continue, seja continuidade. Você esta noite recebe esta ordem de Deus: continue. Não é hora, e nunca foi hora, de você desistir daquilo que Deus quer que você continue. Não é da vontade de Deus que você entenda de que continuar é uma opção. Não, não é uma opção. É uma ordem, é um comando. Deus está dizendo para mim, para você: eu quero que você continue. Não importa as perdas, não importa as cicatrizes, não importa as dores, não importa o quanto que foi ruim, o quanto que foi desastroso. Deus está a dizer: continue. É uma ordem. Quando Deus comissiona Noé para ser a continuidade, nós aprendemos, foi uma escolha divina. Nós aprendemos, foi uma ordem de Deus. Mas não foi apenas uma ordem, foi uma responsabilidade. Mas não era apenas uma continuidade da procriação, não era apenas uma continuidade de perpetuar a raça humana, não. Havia uma responsabilidade em Noé de também continuar os valores da revelação. Você imagina Noé agora, tendo de passar para os seus netos, para os seus bisnetos, tatara, porque ele viveu para viver muitos tataras, netos, e agora ele vai ele é o compêndio, ele é a enciclopédia, tudo aquilo que ele aprendeu dos seus pais, da história a respeito de Deus, agora ele tem de perpetuar isso. Existe uma responsabilidade sobre nós em darmos continuidade sobre aquilo que é divino, sobre aquilo que é nobre, sobre aquilo que é sublime, sobre aquilo que é reto, sobre aquilo que é puro. Está sobre nós o privilégio, a responsabilidade de nós continuarmos. Mas não é apenas uma escolha divina, não é apenas uma ordem, não é apenas uma responsabilidade. Era um privilégio. Por quê? Porque Noé não estava apenas a perpetuar a humanidade na sua procriação física de encher a terra. Eu fico imaginando que Noé não tinha alternativa, porque se Noé resiste à ordem, nós não estaremos aqui. Imagina se Noé, se os filhos de Noé dizem: não, esse negócio de povoar a terra, eu não quero ter mais filhos não, o filho dá trabalho demais. Você imagina se alguns casais que hoje estabelecem o não filhos como uma decisão injustificável de vida, imagina se Noé desse isso na telha. Imagina se os filhos de Noé dizem: não vão ter filho não, as mulheres: não, eu não vou ter filho não, porque isso vai comprometer o meu corpo. Sabe uma coisa? Filho é problema demais. Nós não estaríamos aqui. O grande privilégio de Noé não era apenas dar continuidade à revelação de Deus, não era apenas você povoar a terra. Noé é considerado o segundo pai da criação. O primeiro é Adão, o segundo é Noé. Noé agora vai ser esta fonte de paternidade da humanidade. Mas você sabe qual era o grande privilégio, presbítero Will, que estava repousado aqui? É de que Noé estava, gente, preservando, sabe o quê? A semente da mulher.
a semente da mulher, que foi prometida em Gênesis capítulo 3, versículo 15, estava na família de Noé. Nada mais encantador, nada mais vislumbrante, poderoso, nada mais grandioso do que nós sermos continuidade da descendência do Cristo, do Messias. Noé carrega a semente. O seu filho Sem, vai vir um povo semitas, e é dali que vai vir Israel, é dali que vai vir a linhagem do Messias. Ali dentro da arca, Deus escolhe a semente da mulher. Deus escolhe a família de Noé para manter, preservar a linhagem do Messias. Você consegue assim crer de que Deus escolheu a sua história para dar continuidade, valores, realidades eternas na terra? Você consegue crer que Deus escolheu a sua família, Deus escolheu o seu casamento, Deus escolheu a sua história pessoal de vida, para que através de você pudesse dar continuidade a uma história que Deus está escrevendo desde a eternidade? Quando nós olhamos para a família de Noé, sendo essa continuidade, nós aprendemos que é uma escolha divina, é uma ordem, é uma responsabilidade e é um privilégio. Então, quais são os segredos que nós aprendemos quando nós olhamos para essa continuidade de Noé? Primeiro, na sua jornada da continuidade, viva o novo nível. Na sua jornada da continuidade, viva o novo nível. Olha o que o texto diz, versículo 20 do capítulo 8. E edificou Noé um altar ao Senhor. Você não encontra na Bíblia, antes do dilúvio, Noé edificando altares. Não estou dizendo que ele não tenha feito, mas baseado na narrativa bíblica, ele não havia ainda edificado altar. O testemunho que nós temos de Noé antes do dilúvio, no capítulo 6, é de que Noé andava com Deus. Aliás, esse é o pretexto da graça de Deus em olhar para Noé e dizer que ele andava com Deus e que ele era um homem justo. Enquanto tudo à sua volta estava perdido, enquanto tudo à sua volta estava caotizado, a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Oh, glória! Enquanto tudo estava escuro, Noé brilhava andando com Deus. Enquanto tudo estava em desordem, Noé estava harmonizado andando com Deus. Mas você não encontra Noé edificando altares. Aqui no capítulo 8, versículo 20, permita-me fazer esta aplicação. Quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele vai fazer, a primeira coisa não é fazer um mapeamento geográfico. A primeira coisa que ele vai fazer não é fazer pesquisas e agora aquelas grandes perguntas, não. A primeira coisa que ele vai fazer é edificar um altar. Você sabe o que Noé estava dizendo aqui? Deus, antes do dilúvio eu andava contigo, depois do dilúvio eu continuo andando contigo. Existem pessoas que antes do dilúvio, antes da tragédia, antes da calamidade,
são pessoas que até andam com Deus. São pessoas que congregam, são pessoas que ofertam, são pessoas que dizimam, são pessoas que servem. São pessoas corajosas, entusiasmadas, mas veio a calamidade. Isso apequena, isso minimiza, isso decrescenta, isso faz declinar as virtudes dessas pessoas. Existem pessoas que quando perde um patrimônio, perde o carro é roubado, a moto é roubada, ou coisa semelhante, quando acontece uma grande perda, isso afeta o seu andar com Deus. A sua espiritualidade, ela diminui. Eu não tenho dúvida de que um dos resultados dessa quarentena tenha sido o esfriamento de muitas espiritualidades. Eu não tenho dúvida de que essa quarentena, muita gente, por mais que teve tempo, não conseguiu avançar nos seus devocionais, não conseguiram avançar na sua vida do secreto. Quando surgem notícias, quando surgem informações de escassez, de turbulências, de tempestades, as pessoas, algumas ou muitas, vão se intimidando, vão economizando a sua relação com Deus, já não o adora como antes, já não busca como antes. E quando eu vejo Noé saindo da arca, e a primeira coisa que Noé vai fazer é edificar um altar. Ele vai fazer algo que ele ainda não tinha feito. É como se ele estivesse dizendo assim: Deus, olha, aleluia, eu continuo andando contigo, mas com um detalhe: eu estou fazendo algo que eu nunca fiz contigo. Eu estou elevando a minha relação contigo. A tragédia foi grande, a perca foi enorme, a dor foi incalculável, mas nada disso apequenou a minha relação contigo. Pelo contrário, eu estou recomeçando, apresentando algo novo, apresentando algo inédito. Eu estou dizendo para ti que a minha relação contigo está em um novo nível. Oh, glória, glória. Você vai recomeçar o quê? Você vai recomeçar um trabalho. Não recomece no mesmo nível. Não recomece. Você precisa recomeçar em um grau mais elevado. A sua disposição, a sua criatividade naquele ambiente de trabalho, ele precisa ser alterado positivamente. Eu vou recomeçar os meus estudos. Recomece mais dedicado. Eu vou recomeçar a minha vida sentimental. Recomece sendo um homem mais proativo, sendo um homem mais maduro. Recomece sendo uma mulher mais sábia, uma mulher mais prudente. Recomece as suas fases da sua espiritualidade com novos tons, elevando o grau, a temperatura do seu compromisso, da sua fidelidade, da sua palavra empenhada. Os nossos recomeços não podem iniciar com aquele tom desanimador. Eu vou esperar para ver se as coisas começam andando, aí eu vou ver o que vai acontecer, aí a gente vai ver. Pelo amor de Deus. Eu tive um amigo, pastor, não tem assim,
aqueles conselhos que você recebe, que você nunca mais esquece. Na minha juventude, eu participei de um contexto de igreja, onde que por um bom tempo, os jovens não tinham oportunidade de pregar. Os jovens, eles eram assim, classificados como assim o problema da igreja. Meu Deus, como que os obreiros pegavam assim no nosso pé, era uma coisa muito assim tenebrosa, uma coisa pesada. Ser jovem naquele contexto era muito pesaroso. Nós não tínhamos aquele apoio aberto, declarado, de ministério, a gente não tinha. E a gente assim, querendo oportunidade para crescer, e a gente assim, meu Deus, mas não temos apoio, aquela coisa toda. E um dia nós estávamos num congresso, a gente sempre vivia assim, em grupos, né, uma patotinha assim de jovens, principalmente jovens que gostavam assim de orar, de ler Bíblia, queria ganhar o mundo para Jesus. A gente não queria nem mais estudar, a gente queria ir para as nações, a gente queria pregar. E a gente estava num congresso assim, chorando, querendo Deus, quando é que nós vamos para as nações? E a gente chorava, e um dia assim, depois de um congresso, pastor Miranda, ele viu a gente assim, acabou o congresso, a gente todo mundo suada lá, alguns com a subaqueira, aquela coisa toda, e aí ele parou assim, falou, gente, vem cá. Aí juntou a gente, fez assim uma roda, ele falou assim, é o seguinte, ó, se o sinal estiver vermelho, não desliga o carro. Não desliga o carro porque o sinal está vermelho. Mantenha o carro ligado. E mais. Puxa o freio de mão e deixa o carro patinando. Está vermelho, o carro ligado e você está acelerando. E a roda, patinando. Para que quando o sinal chegar no verde, vocês vão sair a 1000 por hora. Não pensa uma palavra que entrou no nosso coração. Porque é isso. Às vezes, acontecimentos fecham a vida. Há um vermelho, a sinaleira fica no vermelho, e você fica meio que atrofiado, fechado, paralisado. Você não pode, devido a muitas situações. Mas quem diz que quando o sinal está vermelho, eu preciso desligar a vida? Eu preciso desativar as realidades, as convicções, as certezas, aquilo que Deus empenhou na minha vida. Quem diz? Tem quanta gente que desliga o carro, aí quando o sinal fica vermelho, aí que ele vai ligar, aí o carro não é automático, aí ele deixa o carro morrer. Mas pensa uma tribulação, aí a vida já era para ele estar lá na frente, já era para ele estar numa outra velocidade, numa outra distância, mas ele está ainda lá, ainda tentando ligar a vida. Agora que eu vou retomar. Sabe o que Noé fez? Depois de tudo que aconteceu, ele não vai lamentar, ele não vai se vitimizar. Sabe o que ele faz? Ele vai edificar um altar, dizendo: Deus, eu estou te dando um sinal, que eu saí da arca melhor do que eu entrei. A minha vida contigo está em um novo nível. Em um novo nível de relacionamento. Você vai recomeçar, seja qual for o aspecto da sua vida, recomece apresentando em novo nível, em tudo. Apresenta novidades, de que você está melhor, de que você aprendeu com os erros, que você aprendeu com os fracassos, que você aprendeu quanto que você ficou confinado dentro dessa arca. Você aprendeu e agora você está em um novo patamar, em uma nova dimensão, e sinaliza isso para os céus, sinaliza isso para Deus. Deus, o dilúvio não me desencorajou de andar contigo. Estou me apresentando, estou dizendo, estou em um novo nível. Oh glória, oh glória.
Oh glória, oh glória. Coloca a mão na sua Bíblia aí, deixa eu orar com você agora. Deixa eu orar com você, para que você receba esta graça aí, em nome de Jesus. Recebe esta graça aí agora, em nome de Jesus. De você recomeçar em novos níveis. Eu não sei o que na sua vida se perdeu, o que na sua vida foi quebrado, mas em nome de Jesus, se apresente nesse recomeço em um novo nível, em nome de Jesus. Senhor, 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 eu ministro sobre os teus filhos, eu ministro sobre os teus filhos graça para recomeçar em um novo nível, com mais forças. Pai, quantas vezes nós paramos nas nossas jornadas contigo, e então nós precisamos recomeçar, então nós precisamos reiniciar. Não, Pai, não deixa que a gente venha reiniciar, Senhor. Não deixa que a gente venha reiniciar apequenado. Não deixa que a gente venha reiniciar, Pai, desanimado. Ah, bendito seja o nome do Senhor. Recebe graça de Deus em nome de Jesus. Recebe graça de Deus em nome de Jesus, para você recomeçar com tons de mais profundidade, para você recomeçar com mais intimidade. Que você vai recomeçar por esses dias? Como é os seus recomeços diários? Recomece em novos níveis. Recebe esta graça do Espírito Santo. Recebe esta graça do Espírito Santo. Recebe esta graça do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe esta graça em nome de Jesus. Recebe este poder de continuar em um novo nível, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crer, aplauda ao nome do Senhor Jesus para sempre. Aleluia, 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 aleluia. Recomece com novos níveis. Recomece com novos níveis. O que é que eu aprendo? Eu aprendo que a excelência de ontem é a mediocridade de hoje. Noé entende isso. Noé entende de que ele não podia permanecer naquela mesma temperatura. Ele tinha de elevar. Todas as vezes que você precisa recomeçar algo com a sua esposa, com seu marido, com seus pais, não tem aqueles entrucamentos, não tem aqueles conflitos que você, calma, vamos recomeçar, vamos começar de novo. Pois bem, recomece. Recomece não assim, se exibindo. Ah, porque eu já fiz aquilo. Não, alegre, celebre no sentido de, pô, foi coisa boa. Mas não se apoie no que você fez ontem.
Não se apoie naquilo que você fez ontem, porque a excelência do ontem, ela é a mediocridade de hoje. A gente precisa dar um passo a mais hoje. Você precisa exceder um pouco mais hoje. Você precisa ir mais além hoje. Porque se você permanecer nos mesmos níveis, você vai se tornando medíocre. Você precisa ir se dilatando, se expandindo à medida em que os processos acontecem na sua vida. Qual é o segundo segredo que nós aprendemos olhando para a continuidade de Noé? Segundo, no caminho da continuidade é preciso acrescentar cardápio novo na vida. Eu vou repetir. No caminho, na jornada, na trilha da nossa continuidade, é preciso acrescentar um cardápio novo na vida. Olha o que o texto diz, versículo 3: tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Detalhe: existe fartura de referências para crermos de que até o dilúvio o homem não era carnívoro. O homem não se alimentava de carne de animais. Até o dilúvio o homem, ele seguia no mesmo cardápio do Éden. O homem comia frutas. O homem era herbívoro. Ele era frutífero. Eu penso que também serve para isso. Ele comia fruta e legumes, ervas. Mas carne não. Carne não. Então isso quer dizer que eles não eram acima do peso? Talvez sim. Oxalá se a gente pudesse voltar a isso, né? Mas é tão bom uma carninha, né, irmão? Uma picanha assim, ó, suculenta. Louvado seja Deus. Vamos continuar carnívoro mesmo. Aí Deus falou bem assim: não é o seguinte, ó, recomeço, tudo novo, mas você vai recomeçar com um cardápio diferente. Existe um cardápio novo aí, Noé. A partir de agora, nesse recomeço, nessa continuidade da humanidade em vocês, agora vocês podem comer carne. Existe uma mudança no prato alimentício da humanidade. E eu olho para isso e eu aplico de que nos nossos recomeços é necessário a gente acrescentar um novo cardápio na nossa vida. Se você recomeçar e você continuar comendo o mesmo nível de comida, de você se alimentar o seu coração assim com as coisas no mesmo limite de outrora, o seu caminho, o seu recomeço, a sua continuidade será muito, mas muito dificultosa. É como se agora entra no cardápio do homem algo mais sólido. Parece que agora entra no cardápio do homem algo assim de mais com consistência. Nós precisamos receber esta verdade. Muitas pessoas recomeçaram a vida, mas elas recomeçaram com um cardápio fraco. Elas começaram com um cardápio pequeno, sem robustez, sem
solidez, desvitaminado, e ele está recomeçando, e de repente a sua vida vai entrando numa fraqueza, numa anemia, numa desnutrição, porque aquilo que ele vai alimentando não é suficiente para lhe dar energia, para lhe dar fôlego, para recomeçar, depois de uma queda, depois de um vacilo, depois de uma tragédia. Ele não alterou o seu cardápio, e se não tiver essa alteração, a vida se torna mais difícil. Existe um clamor nas Escrituras para que o nosso cardápio se torne de leve, nosso cardápio espiritual, o nosso cardápio emocional, o nosso cardápio interior. Entenda isso, metaforicamente. Existe um clamor das Escrituras para que o nosso alimento espiritual de existência vai do leve para o mais forte. Olha o que a Bíblia vai nos dizer em Hebreus capítulo 5, 12 até o versículo 1 do capítulo 6. Vocês são, é uma denúncia, vocês são como criancinhas que não podem beber leite sem idade suficiente, que só pode beber leite sem idade suficiente para alimento sólido. O escritor aos Hebreus está denunciando, dizendo: como assim? Como assim? Nesse tempo que vocês têm, por tudo que vocês passou, o seu cardápio não muda. Vocês não mudaram do que vocês estão se alimentando. Vocês permanecem tomando leite. Olha o que ele continua denunciando: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares, básicos, principiantes a respeito de Cristo e avancemos para maturidade. O autor aos Hebreus está dizendo assim: olha, pelo amor de Deus, se alimente de algo mais consistente, muda o cardápio da sua vida espiritual, porque senão isso vai comprometer a sua estabilidade, o seu equilíbrio. Deus está dizendo: Noé, nesse recomeço eu estou mudando o seu cardápio. Existe um contraste, porque olha só, se no capítulo 3 Deus ele dá a Noé algo novo ao cardápio, mas no capítulo 4 ele fala: mas vai comer também de tudo. Existe uma maneira de comer, existe o que comer, como comer. Aí eu me lembro de Esaú e de Daniel, porque Esaú é um cara que ele vai comer algo representando uma reprovação da sua primogenitura. Ele compromete a sua primogenitura por um prato. Por um prato. Tem gente que está se alimentando o coração, alimentando a mente, alimentando seus pensamentos com pratos que está lhe levando a uma reprovação, a um descrédito, a fraquezas. Esse prato não está lhe trazendo consistência, não está lhe trazendo robustez espiritual. Pelo contrário, o alimento está lhe causando males. Meu Deus, o filho pródigo desejou comer do prato dos porcos. O texto não fala que ele comeu, mas o texto fala que ele desejava. Mas eu não tenho dúvida que existem muitos que comem, se alimentam daquilo que não deveria, absorvem o que não deveria.
acreditam no que não deveria. Vocês não fazem ideia do que eu tenho recebido de vídeos nessas últimas semanas. E eu falo, eu não consigo crer de que essa pessoa tem 1.500 anos na igreja crendo num negócio desse. Eu fico, gente, como pode? As pessoas assistem, as pessoas leem, e aquilo ali é uma sentença, e elas creem naquilo, e aquilo altera a sua fé, altera a sua esperança, a sua segurança. As pessoas estão recebendo, se alimentando daquilo que não está gerando vida. Um prato de comida fez com que Esaú insignificasse a sua primogenitura, o seu destino e o seu propósito. Muita gente está insignificando o seu propósito porque está se alimentar do que não deve. Muda o seu cardápio, mas para aquilo que é louvável, para aquilo que é justo, para aquilo que é brilhante, para aquilo que é virtuoso. Mas se você tem um Esaú que é reprovado por aquilo que comeu, porque ele deu significado àquilo, você tem um Daniel que mudou o seu cardápio contrariando a lógica, e quando ele muda o cardápio, aquilo faz bem. Oh glória! Aquilo faz bem para tudo na sua vida, no seu aspecto físico, no seu aspecto espiritual, no seu aspecto emocional, todas as áreas. Deus está a conversar contigo hoje, dizendo assim: olha, quando você recomeçar, recomece se alimentando de algo mais profundo de Deus. Decida comer de algo mais profundo de Deus. Decida se alimentar de algo mais intenso de Deus. Decida sim mergulhar em águas mais profundas. Decida sim a você experimentar de algo mais intenso, mais denso. Alimenta aí o seu coração. Fala: Deus, eu quero que o Senhor alimente a minha alma da tua presença, mas Deus, eu preciso de ser algo assim mais. Porque assim, gente, claro que a presença de Deus não é um espinafre, não, que você toma, ganha energia e depois volta vazio. A ideia não é essa. A ideia é de que quando Elias recebe pão e água, existe algo naquele cardápio que o anjo lhe dá, que vai lhe dar condição de superar, de prevalecer 40 dias. Tem gente que não aguenta pressão nenhuma. Tem gente que não aguenta que o outro achou ele feio, olhou para ele e não cumprimentou. Meu Deus, é gente que se alimenta só de leite. Gente que não aguenta o impacto da vida, que não aguenta as intempéries da vida. E por que não aguenta? Por que se desfalece? Por que azeda a alma? Por que azeda o espírito? É porque o seu cardápio ainda está muito leve. Ainda tem muito leite. Ainda tem muito leite. E Deus está dizendo: Noé, para que você recomece, precisas tu se alimentar de algo que você nunca comeu, algo que você nunca digeriu. Você tem coragem de pedir isso essa noite? Você tem coragem de dizer assim: Deus, olha o seguinte, nós estamos recomeçando aí, olha, eu quero recomeçar comendo de algo assim inédito, aquilo que nunca subiu no meu coração, aquilo que os meus olhos nunca viram, aquilo que as minhas mãos nunca palparam. Eu quero me alimentar disso, eu quero me encher disso, porque eu quero ganhar cada vez mais força e vigor.
Eu quero ganhar cada vez mais vitamina, energia, substância, para que eu não seja levado por nenhum vento contrário, como faz com as folhas secas. Diante dos ventos, eu quero ser pesado. Eu não quero ser brincado com os ventos da vida. Eu quero estar firme. Por que Jesus não pereceu no deserto? Por que Jesus não pereceu na tentação do deserto? Nas palavras dele, ele não pereceu por causa do seu cardápio. O que Jesus se alimentava não era de pão, mas daquilo que saía da boca de Deus. Era do que ele se enchia, era do que ele absorvia. Deus quer alterar os nossos cardápios. Talvez isso significa literalmente desligar mais a televisão. Talvez isso signifique literalmente em você acessar menos a mídia. Talvez isso signifique literalmente você se disciplinar radicalmente quanto ao seu celular. E você dedicar tempos desses a se alimentar de Deus, de algo mais profundo e forte para a sua alma, para o seu espírito. Os casamentos se quebram porque ficam se alimentando de leites. Relacionamentos se quebram porque ficam com um cardápio muito frágil, insustentável. Se alimente de algo mais sólido. Este é o clamor das Escrituras. Quando a gente mudar o cardápio, Daniel nos ensina. Quando você muda o cardápio, existem mudanças, existem alterações, existem transformações. Noé, chegou a hora de você comer o que você nunca comeu. E Deus está dizendo: ei, macho, se alimente de algo novo. Alimenta-se de algo diferente, para que vai te dando substância e forças para os recomeços da sua vida. Amém? Podemos ficar em pé? A melhor parte da pregação eu vou deixar para terça-feira que vem. Vamos orar para que Deus nos ajude a viver essa continuidade, aumentando de nível e se alimentando de algo novo. Deus quer mudar o que está a te alimentar. Há uma máxima na nutrição de que você é que você se alimenta. Isso é verdade. Se você se vê frágil nesse recomeço, Deus está dizendo: muda o alimento e você terá forças, e você terá revigoramento. Abasteça-se de algo que Deus quer te entregar, de que Deus quer te encher. O salmista vai dizer: abre bem a sua boca que eu a encherei. Deus está dizendo: abre a sua boca, porque eu quero te encher de algo de mim que você ainda não conhece, de algo em mim que você ainda não experimentou. Pai, eu oro, eu suplico
em favor dos teus filhos, em favor dos teus servos. Senhor Jesus, há um poder para a nossa continuidade. Há um poder, Pai, para a nossa continuidade. Pai, continuar está no teu vocabulário. Pai, continuar está no teu vocabulário. Nos ajuda a conjugar, Senhor, o verbo, Senhor, recomeçar, elevando as nossas dimensões e mudando, decidindo, selecionando o que vai entrar dentro da gente. Não é tudo, o Senhor disse, não é tudo, mas nós sabemos, o teu Espírito nos revela e nos dá discernimento. Quantas pessoas que estão fracas, porque estão se alimentar como Esaú, daquilo que compromete o seu destino. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos, eu abençoo a tua igreja, essa pessoa que está me ouvindo, essa pessoa que está me assistindo, que está diante de um grande recomeço da sua casa, do seu casamento, da sua empresa, que ele seja cheio desta palavra agora, que ele recomece com algo novo no seu coração. O Senhor está a alimentar este homem, o Senhor está a alimentar esta mulher, o Senhor está a alimentar a sua igreja, o Senhor está a alimentar o seu povo de algo muito mais sublime, de algo muito mais intenso, de algo muito mais louvável, de algo muito mais profundo. Em nome de Jesus, que nós possamos descartar, que nós possamos excluir, que nós possamos eliminar qualquer alimento que compromete os nossos recomeços vigorosos, e que nós possamos decidir, como Daniel decidiu que entra na nossa vida, nas nossas emoções, nos nossos corações, no nosso entendimento e na nossa casa, em nome de Jesus.